Glória a Jesus, aleluias, glória a Deus, gratidão pela sua vida, glória a Deus, pela vida da sua família, glória a Jesus. Deus poderoso na batalha contra o mal, Deus que sonda a mente e esquadrilha os corações, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá, ele mesmo, comandante forte, comanda os céus, comanda a terra, comanda os anjos, arcanjos, querubins e serafins, e está entronizado no seu trono de glória, e ninguém pode deturbá-lo de lá. Glória a Deus, aleluias. Toda honra, toda glória seja dada à Trindade de Deus, de geração em geração. Glória a Jesus, aleluias. Quero dizer para você desde já, glória a Jesus, obrigado por me deixar adentrar, glória a Deus, no seu local de trabalho, na sua casa. Glória a Jesus, aleluias, glória a Deus. Não sei, no busão, na van, não sei aonde você vai estar quando ouvir, glória a Deus, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer, glória a Jesus, que eu tenho apreço, glória a Jesus, aleluias, glória a Deus, pela sua vida. Né? E que o Senhor, aleluias, glória a Deus, ele tem uma nova história, glória a Deus, para você. O Senhor, ele tem o melhor para cada um de nós. Aleluias, glória a Deus. O Senhor, ele movimenta o cenário, glória a Deus, e ele muda o cenário. Vou te explicar um pouco, glória a Deus, sobre o chamado, glória a Deus, do apóstolo Pedro. Glória a Deus, aleluias. Sobre aquele homem simples, e também ele era um homem, glória a Deus, ele era um homem, vamos dizer assim, ele era quero usar uma palavra que você venha, não uma palavra difícil, tá? Para que você venha entender que o Senhor, ele chama pessoas diferentes e pessoas, irmãs, são pessoas capacitadas que o Senhor muda a história, não. No sentido espiritual, amém? Aqui é espiritual, é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer para você que o Deus que eu anuncio é o Deus, o dono do fôlego da vida, o qual não faz acepção de pessoas. Glória a Deus, aleluias. Então vamos lá, eu vou te explicar um pouco sobre, aleluias, glória a Deus, o chamado de Pedro. Glória a Deus. Aquele homem que ele era um homem que ele precisava de transformação. Irmã? Eu quero dizer para você que todos os dias, não, todos os dias nós precisamos de transformação. Irmã? Por quê? Porque, glória a Deus, quando nós buscamos espiritualmente, aleluias, glória a Deus, a trindade de Deus é renovo. E se é renovo, é diariamente. Glória a Deus, aleluias. Então, Pedro, ele foi o quê? A vida de Pedro foi transformada. O seu pensamento foi transformado. Mas por quê? Porque ele se deixou ser transformado. Irmã, mas a transformação do apóstolo Pedro, glória a Deus, que primeiro ele foi discípulo e a seguir ele foi apóstolo. Como foi? Ele era um homem, eu vou usar uma linguagem totalmente esclarecida para você, tá? Assim, bem, uma linguagem que você vai entender totalmente. Um homem o quê? Bruto. Um homem o quê? Que ele tentava resolver as coisas, ele tentava resolver os problemas, ele tentava resolver as dificuldades, os desafios da vida com a força do braço. Irmã? Exatamente. Só que ao ele ouvir o chamado, a palavra de Jesus, aí começou a transformação. Foi, irmã? Foi. Ele era um homem simples,
e ele era um homem que ele precisava ser lapidado. Exato, tá? Simples no sentido de que o trabalho dele era o quê? Braçal. Como assim? Ele era pescador. Quem é pescador, gente, é braçal demais, gente, tá? Primeiro que o pescador, ele para ele pescar, né, ele precisa na maioria das vezes, isso também não precisa ser a regra, tá? Ele se distancia da família. É, irmã? É. Por quê? Porque eles vão para o alto mar, para cima, tá? Para poder granjear, tá? O alimento para a família. Então, nesse caso, os pescadores, eles dificilmente vai a família, e no particular a esposa. Vai só os homens, o provedor, tá? O provedor, tá? E assim, louvado seja o nome de Deus. Louvado seja a Trindade de Deus para todo sempre, de geração em geração. E assim aconteceu, glória a Deus, com o discípulo do Senhor Jesus, Pedro. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, eles estavam lá. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tá? E eles falaram, Pedro falou, passamos a noite toda e não peguei nada, nós não pegamos nada, eram 2. Tá. Passei a noite toda pescando e não peguei nenhum peixe, tá? Então, houve assim uma comunicação, tá? E o Senhor Jesus, ele disse para Pedro, lança a rede, tá? Até então, Pedro, como eu estou lhe falando, um homem, né, que faltava ser lapidado de dentro para fora, certo? Certo. E Pedro, ele, ao mesmo tempo que ele era precisava ser lapidado, ele era ousado, ele tinha ousadia, tá? Ele entendia o poder da palavra de Deus, tá? Ele entendia, mas ele sabe, a gente precisa, irmãos. Nós precisamos ser lapidados. Eu e você e eu, tá? Então, vendo toda aquela dificuldade, Pedro, ele estava trabalhando. Ele não, sabe, ele não deixou a família para, sabe, para ir para fora, sabe, não. Ele estava trabalhando em prol da família. Glória a Deus. Ele não se negou. Mas acontece que naquela noite, não teve provisão. Não teve o resultado positivo, tá? Então, o trabalho deles serviu de experiência, tá? Serviu de experiência. Aquela noite que não houve nenhuma pescaria, não houve peixes, não houve, sabe, não conseguiu trazer o alimento, nem para a sua casa, nem para vender. Foi uma noite, como eu estou lhe falando, de experiência. Glória a Deus. Quantas noites você está tendo de experiência? Você já teve alguma Você já teve noites de experiência com a Trindade de Deus? Já?
Amém por isso. Glória a Deus. Então, que as experiências, glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Pedro, naquela noite, ele não teve a experiência com a Trindade de Deus, não, tá? Vai ser a seguir, glória a Deus, que ele vai ter. Você tem tido experiência com quem? Com o que você tem tido experiência e com quem? Tá? Agora vem, glória a Deus, a ousadia, a obediência, glória a Deus, quando Pedro ouviu a palavra do Filho de Deus, a palavra de Jesus Cristo. E ele ordenou, tá? Ele disse: Pedro, lança a rede. Lancem as redes. Glória a Deus. E Pedro, como ele era ousado, ele tinha ousadia, mas mesmo assim, ele tendo ousadia, ele tentou dar uma justificada. Foi quando ele falou: Senhor, passamos a noite toda e não pescamos nada. Shirei dei kalai, aladabá, kiledebei, sharai manás. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Pedro, ele disse: Senhor, sob a tua palavra eu lançarei a rede. Eu lanço a rede, hein? Sob a tua palavra eu lanço a rede. Lança a rede, meu irmão. Lança a rede. Glória a Deus, aleluias. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre, de geração em geração. Glória à Trindade de Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha de lançar a rede. Aleluias, glória a Deus. Sabe, Pedro? Pedro, ele tentou dar uma justificada. Foi. Mas o bom de Pedro, tá? Que para a noite que não houve, não teve nenhum peixe, acredito que foi uma programação, né? Eles se programaram para ir pescar, mas não houve o resultado positivo. Mas quando Jesus Cristo falou para eles lançarem a rede, tá? Houve um impacto, tá? Houve uma fé. A fé, aleluias, glória a Deus, espargiu dentro, aleluias, no sobrenatural. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Veio sobre Pedro, glória a Deus. Porque entenda, tá? Pedro ali, ele teve o quê? Fé. Ele já estava demonstrando que ele tinha fé. Glória a Deus. Você tem fé? Você tem fé em Deus? Você tem fé na Trindade de Deus? Eu tenho, irmã. Glória a Deus. Vou falar uma coisa para você. Nem tudo aquilo que nós achamos que é fé, é fé. Exato. Tá? Primeiro eu vou lhe falar, a fé, ela é dom de Deus, tá? E outra coisa, a fé, glória a Deus, não é algo que nós tocamos. Não é algo... vou pegar aqui essa caneta. Aí eu vou dizer assim, nossa, eu tenho fé, tá? Essa caneta, ela escreve. Ah, que legal, né? Vou pegar aqui papel. Tá. Vou pegar aqui um papel. E eu vou escrever aqui. Dá só um risco aqui. Olha aqui, ó. Tá. Risquei, né? Tá arriscado. Tá. Presta atenção. Riscou, né? Aqui, ó. Caneta. Tá. Ok.
Mas louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre, de geração em geração. Mas eu tendo a caneta, tá? Tá, eu tenho a caneta, tá? Ok. Aleluias. Mas se ela não riscasse? E eu vou dizer assim, eu tenho fé que essa caneta, ela tem tinta, tá? E vai sair algo, né? E vai riscar, eu vou conseguir fazer um desenho aqui, tá? Pela fé, louvado seja o nome do Senhor. Mas a caneta não teria a tinta. Você acha o quê? E eu tô afirmando que eu tenho fé que eu vou conseguir escrever com a caneta. Vou fazer um desenho, vou fazer uma... Enfim, eu vou conseguir escrever, tá? Com a caneta, certo? Que não tem tinta, certo? Certo. Então, a fé, ela não é tocada e a gente não precisa ver a fé. A gente precisa, glória a Deus, crer que o Senhor, ele faz. Foi assim que Pedro entendeu quando o Senhor Jesus falou, lança a rede. Ora, porque Pedro, ele tinha ido pescar, tá? Ele estava todo amparado, mas acontece que os peixes não vieram. Mas acontece que não veio nem um peixe sobre a rede, tá? Então ele teve fé. Ele disse: Senhor, sobre a tua palavra eu lanço a rede. Então não espere, aleluias, glória a Deus, você ver, tá? Aí se você ver, você vai dizer assim: ah, eu tenho fé. Não. Você tem que dizer, aleluias, glória a Deus, você tem que tomar posse daquilo que você não está vendo, tá? E que vai acontecer. Pedro, ele fechou, ele fechou todas as brechas. Ekedebedesh, arayaladabá, ebedesh, surialanamas, abadá, suriekedebesh, arai. Aleluias, glória a Deus. Presta atenção. Então, Pedro, ele fechou todas as brechas, tá? Não teve para ninguém naquela hora que o Senhor Jesus falou. Ele disse: sobre a tua palavra, glória, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, eu lanço a rede. Então, lança a rede. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada à Trindade de Deus, de geração em geração. Tá vendo só como é diferente? Glória a Deus, aleluia. A fé. Então, se Pedro ele não tivesse tido ousadia, se ele não tivesse tido fé, ele não ia lançar a rede. Primeiro porque ele já tinha lançado, ele já tinha passado a noite toda pescando e não veio nenhum peixe. Ele dizia: não vou. Primeiro eu estou cansado, tá? E eu não vou lançar rede nenhuma. Não é porque o mestre está falando que eu vou lançar rede, não. Não. Ele não desistiu, muito pelo contrário, ele pegou a palavra, ele recebeu a palavra e ele selou a palavra. Como? Quando ele obedeceu, tá selado, tá fechado. Hein? Fechou. Glória a Deus, aleluias. Você tem fechado com a Trindade de Deus? Te faço essa pergunta. Aleluias, glória. Não é com o homem. Pedro, ele fechou com Jesus. Fecha com Jesus, hein? Obedece. Obedece a ordem. Obedece. Glória a Deus. E lança a rede. Tome posse da palavra de Deus. Toma posse, meu irmão, minha irmã, da palavra. Ei!
Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é quem sabe, glória a Deus, quando você vai ouvir essa live. É o Senhor quem sabe da tua necessidade. O Senhor ficou sabendo da necessidade de Pedro. Glória a Deus. Quando ele disse: passamos a noite toda pescando e não pegamos nada. O Senhor ficou sabendo, glória a Deus, da luta de Pedro. Aleluias, glória a Deus. O Senhor está sabendo da sua luta. Glória a Deus. E o Senhor falou, glória a Jesus. Então, aquele homem, glória, aí começou, aleluias, glória a Deus, o trabalhar, glória a Deus, no sobrenatural na vida de Pedro. Até então, como eu já falei, um homem que precisava, que todos nós precisamos todos os dias ser lapidado pela Trindade de Deus. E a gente só vai ser lapidado se a gente permitir que o Senhor nos trabalhe no nosso eu, no nosso ego, na nossa vida. É só assim que vai acontecer, aleluias, glória a Deus, o sobrenatural de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não é de qualquer forma. Glória a Deus, aleluias. Então, fique com a palavra de Deus. Pedro, ele recebeu, ele obedeceu a palavra do Filho de Deus. Quando ele decidiu, aleluias, glória a Deus, lançar a rede. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com a palavra de Deus. Mais uma vez, eu vou repetir. Fica com a palavra da Trindade de Deus. E você viverá, glória a Deus, e verá o sobrenatural. Como é sobrenatural? Ninguém explica. Como você já quer, aleluia, o resultado? Aleluias. Glória a Deus. Não. Você precisa ter o quê? Aleluias. Ousadia. Glória a Deus. Para o resultado, glória a Deus, chegar a acontecer. Pois Pedro, ele foi ousado. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha glória, glória, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, para todo sempre, de geração em geração. Seja ousado, seja ousada, glória a Jesus, e você viverá o sobrenatural de Deus. Aleluias, glória a Deus. E houve a multiplicação. Diga, e houve a multiplicação. Glória a Deus. O Senhor, aleluias, ele vai mudar o teu cativeiro. Não. Não é a palavra do homem, é a palavra do Filho de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história. Eu não sei o que você está vivendo nesses tempos, nesses dias, nessas horas, mas acalma o teu coração. Acalma o teu coração, que está vindo provisão, está vindo providência. Só uma coisa eu te falo nesta hora, em nome de Jesus. Não desista. Não desista. Pedro, ele não desistiu. Não desista. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele obedeceu. Amém? Um homem que, aos olhos humanos, ele não tinha potencial, tá? E é tão interessante a ministração sobre glória a Jesus, sobre toda a palavra de Deus, mas eu quero dizer assim, na nova aliança, glória a Deus, como o Senhor trabalhou na vida de Pedro, glória a Deus. Pedro, ele estava lá no cenário
da crucificação no caminho de Gólgota, dei calai, dei shuriala da bacharai. Aleluias, glória a Deus. Pedro esteve, aleluia, no cenário. Aladabá, que debedei, sharai. Aleluias, glória a Deus. Na crucificação do Filho de Deus, hein? Para uma nova história. Ebede Xaracanta Labadasuricanta Lamanás. Interpretação de línguas. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Já vai, aleluias, glória a Deus, compartilhando a live. Já vai, glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Você está sabendo de alguém que está precisando de ouvir a palavra de Deus? Compartilha, glória a Deus, aleluias, deixa o teu like, glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, toda honra, toda glória seja dada à Trindade de Deus. Pedro, ele esteve no cenário da crucificação no caminho de Gólgota. E como foi, irmã? Muita gente sabe, multidão de gente sabe. Pedro, ele viu e viveu os milagres do Filho de Deus. Os milagres que o Todo-Poderoso Jesus Cristo fez. Aleluias, glória a Deus. Mas o que eu quero te dizer nesta hora, glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Pedro, ele tinha uma falha assim, né? Exato. Exatamente. Tá. E ele, com toda, sabe, com toda a sua ousadia, ele negou Jesus. Depois dele ter vivido o sobrenatural. Não negue Jesus. Não negue Jesus. Muito pelo contrário, se chegue a ele cada vez mais. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe quando o Senhor Jesus, ele disse para Pedro, ele fez perguntas para Pedro. Irmã, qual é o tipo de pergunta? A mesma pergunta. Mais de 3 vezes. Foi. A pergunta para Pedro, tá? Foi a mesma pergunta. Qual foi, irmã? Quais foram? Pedro, o Filho de Deus, perguntando para o homem, tá? É aí que entra nós, tá? Pedro, tu me amas? Aí Pedro, ele respondeu, amo o Senhor. Aí o Senhor Jesus, ele voltou a fazer a mesma pergunta para Pedro, a mesma pergunta. Pedro, tu me amas? Aí Pedro, ele, te amo, Senhor. Jesus Cristo, ele perguntou de novo para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro, como ele era, né? Pedro, ele é exatamente discípulo, tá? Discípulo do Todo-Poderoso Jesus Cristo, tá? Aí Pedro, ele se entristeceu, tá? Porque Pedro, ele se achava, em alguns momentos, tão autossuficiente, tão alto, que ele achava assim que, né? É como se ele dissesse assim, Senhor, a minha palavra não tem nenhum valor, porque o Senhor já perguntou várias vezes. Exatamente. Aí, perguntou várias vezes, é como se o Senhor não está acreditando. Pois é, né? Por quê? Porque o homem é falho. Exato. Então, o Senhor falou assim para Pedro. Pedro, tu me amas? Mais vezes, né? Aí Pedro falou, te amo, Senhor. Hein? Então,
apacenta as minhas ovelhas. O Senhor já estava falando no porvir, quando ele partisse, tá? Glória a Deus. Então, apacentar é cuidar, é ter paciência. Eu não vou dizer assim, tem muita gente que não tem paciência. Eu não vou falar isso aqui, tá? Eu vou dizer assim, muitos de nós não temos paciência. Claro, se eu for dizer assim, fulano então não tem paciência. Você não tem paciência, não vou falar nós, meu irmão. Tá? Nós. Em muitas situações nós não temos paciência como deveria, tá? Tá? Em muitas situações a gente age, não deveria ser assim, mas a gente age como Pedro. Eu não vou dizer assim, você age como Pedro. Seria até uma ofensa a você, porque nós somos a mesma matéria. Irmã, mas a senhora poderia dizer assim, mas a senhora entende um pouco mais. Não. Não é porque eu entenda um pouco mais que eu vou tirar a minha carga e colocar em você. Então, por isso eu falo no plural, nós. Tá? Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Sharai, ikiledebe daba sharai, alanamas, shireidei kalai. Sharai, interpretação de línguas. Deus é rei. Tá? Então, a resposta de Jesus Cristo, depois dele ter perguntado para Pedro mais de 3 vezes se Pedro amava Jesus, aí o Senhor Jesus... E Pedro ele foi respondendo, te amo, eu amo o Senhor e tudo mais. Tá. Então, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. É forte. Amém? Glória a Deus. Então, aquele homem lá do início da pesca maravilhosa, da multiplicação, que ele lançou a rede, veio e foi maravilhoso, e aconteceu o milagre, é esse mesmo homem que o Senhor Jesus exortou. Porque o Senhor Jesus, ele exorta nós. Porque a palavra de Deus é exortação e edificação. E calmaria. A palavra de Deus é para ela sarar de dentro para fora, é para trazer reflexão ao coração do homem, irmã? Se eu chegar aqui para você e falar assim, que houve a multiplicação, que foi tudo lindo e maravilhoso, também foi, claro que foi. Mas acontece que para acontecer isso, houve um processo. E para que o Senhor chegasse, olha, você sabe o que é o Filho de Deus falar com o homem dessa forma? É um privilégio, tá? Quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Glorificado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada à Trindade de Deus, de geração em geração. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Então, o que Jesus ele estava dizendo para Pedro? Precisa de conversão, precisa de transformação, precisa de entrega, precisa, aleluias, glória a Deus, de uma nova história. É forte, não é? O Senhor, aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome. O Senhor tem uma nova história para nós. O Senhor tem uma nova história para cada um que se achega a Ele. Glória a Deus, que busca a Ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus.
Entenda que Deus, ele não depende, glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. O Senhor Deus, ele não depende de nada para ser Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o grande eu sou, é o alfa e o ômega. Glória a Deus. É o Senhor quem sonda a mente e esquadrilha os corações. Conhece medulas e moléculas. É Ele que traz a calmaria na tempestade. É Ele que faz o homem descer no vale. É Ele que faz o homem, glória a Deus, aleluias, descer na casa do oleiro. Dei calai, dei xurialadabaque, debedei lamassurialadash. Aleluias, glória a Deus. É o Senhor quem permite, xirei, anamás. Aleluias, glória a Deus. O homem ser lançado, glória a Deus, aleluias, na cova dos leões, para que o Senhor seja glorificado. Xerei, calai. Aleluias, glória a Deus. É o Senhor quem permite, aleluias, glória a Deus, o homem ser lançado na fornalha, para que, aleluias, glória a Deus, o homem natural venha entender, aleluias, que o Senhor está entronizado no seu trono de glória e ninguém pode deturbá-lo de lá. Aleluias, glória a Deus. Quem pode deturbar, tirar Deus do seu trono? Ninguém. Mas o homem, com seus pensamentos e o seu modo de agir, não é espiritual, sendo de Deus, ele achando que ele está armando cilada para o povo de Deus, ele está contribuindo, glória a Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. E tudo, glória a Deus, tem coisas que acontecem na vida do homem que é a permissão de Deus, não é o querer de Deus, certo? Aleluias. O Senhor permite. Como é um vaso escolhido, glória a Deus, o Senhor exalta. Sim. Porque, aleluias, glória a Deus, o profeta Ezequiel, glória a Deus, profeta, ele desceu no vale. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pela ordem de Deus, glória a Jesus. O profeta Jeremias, aleluia, ele desceu na casa do oleiro, aleluias. E o profeta Daniel, xerei, queledebe da baixarai, foi armado o laço, foi feito, foi reunido, fizeram reuniões para pegar Daniel, hein? E lançaram Daniel, e o Senhor, ele foi permitindo, tá? Acontece, aleluias, glória a Deus, que o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, ele guarda, glória a Deus, aleluias, louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor, aleluias, glória a Deus. Então, e os 3 na fornalha também, o Senhor permitiu, mas estava lá, aleluia, não aconteceu nada. Então o homem, aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele há situações, glória a Deus, aleluias, que acontece, que é para haver um despertamento. Aleluias. Quando o Senhor Jesus, ele diz assim: quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas, para Pedro, ele está dizendo: Pedro,
O teu chamado, aladabá-que-debedê, aleluias. O teu chamado, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, é de afirmação. Aleluias, glória a Deus, é de resgate. O chamado, glória a Deus, aleluias, que eu tenho para você, aleluias, é no sobrenatural, é para uma nova história. Não é o homem que está trabalhando na tua vida, mulher de Deus, homem, missionário, glória a Deus, não é, aleluias, glória a Deus, o homem que está trabalhando na tua vida, no teu chamado, na tua história. O Senhor Deus é quem está trabalhando na tua vida. O homem, ele está sendo, aleluias, glória a Deus, um dos personagens dentro da tua história, para que o Senhor te exalte. Glória a Deus, aleluias. Ainda no século, glória a Deus, ainda por esses tempos, aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Creia e toma posse, porque o chamado, o chamado de Pedro é tudo para a honra e a glória da Trindade de Deus, hein? Tudo é para a honra e a glória da Trindade de Deus. Qual foi o único discípulo de Jesus Cristo que caminhou sobre as águas? Hein? O único discípulo de Jesus que caminhou sobre as águas, por cima das águas, é Pedro, meu irmão. Você sabe por que esta luta, esta batalha? Não, meu irmão, é Deus trabalhando na tua vida, meu irmão. Irmão, o negócio tá pesado, né, terra? Tá pesado. Pois é, né? Mas não é o mais pesado, não é a cruz mais pesada, porque a cruz mais pesada, escute isso, a cruz mais pesada quem levou foi Jesus. Não, ele não está levando, ele já levou. Então, quanto mais nós somos quebrada é uma coisa, amassada é outra, espremida é outra. Aleluias, glória a Deus. Quebrou, tá quebrado, tá. Tem uma forma de refazer? Tem que amassar, certo? E depois tem que dar uma espremida lá naquela roda lá, sabe? Pois é, né, terra? Pois é, exatamente. Agora vai do vaso se deixar ser amassado. E aí vai a decisão é nossa, tá? É tanto que Jesus, ele disse assim, quando te converteres, falou para Pedro, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. É porque Pedro, ele não era convertido. Você está quebrado? Se está quebrado, o Senhor, com certeza, para ele concluir a obra, ele vai ter que amassar. Irmão, esse negócio aí é verdade, meu irmão. Vai recebendo aí. Irmão, calma, irmão, tu não vai morrer, não. Não, a gente não morre. Muito pelo contrário, nós não morremos, não, meu irmão. Tá? A gente fica... É muito diferente, se tu quer saber, né, terra? Exatamente. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Tá? O Senhor tem uma nova história para você, mulher, hein? Não, você não vai morrer, minha irmã. Não vai não, irmã. Dói muito, tá? Mas você não vai morrer. Não vai morrer. Os teus sonhos não morrerão. Glória a Deus. Você não vai morrer. Glória a Jesus. Não vai. Nem o homem vai morrer, nem a mulher vai morrer. Ninguém da sua casa vai morrer.
Aleluias, glória a Deus, porque é o trabalhar de Deus. Você não quer ser usado na presença da Trindade de Deus, nas mãos do Senhor? Como é que você vai ser usado nas mãos do Senhor? Hein? Como é que você vai testemunhar da glória de Deus na tua vida, na tua casa, no teu ministério? Hein? Se você não tiver uma experiência diferenciada com a Trindade de Deus, você vai dizer o que para as pessoas? Hein? Você tem que ter um testemunho seu. Exato. Ou você vai querer ficar contando os testemunhos das pessoas que você ouve, assim. Alguém contou, olha, que testemunho forte. Oh, tão bonito aquele testemunho. Ah, você achou bonito. Aí você quer ser usado igual aquela pessoa ou mais do que aquela pessoa. Ah, mas você não quer viver o processo. Ah, pode estar difícil. Tá? Exato. Tá difícil. Tá? Porque o Senhor falou para Pedro, mais uma vez, já falei umas 4 vezes a mesma palavra. Quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Quando o Senhor te quebrar e te amassar e te dar uma espremida, aí você vai ter testemunho. Tá? Glória a Deus para contar. Não, e não é o testemunho dos outros. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O único discípulo que caminhou sobre as águas é Pedro. Dos 12, apenas um. Glória a Deus. Dos 12, apenas um. Amém? Glória a Jesus. Porém, cada um, glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, tem a sua forma de glorificar e exaltar a Trindade de Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada à Trindade de Deus. Vamos orar nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de amor, Pai de vida, Pai de poder, Pai de longanimidade, de benignidade. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a exaltação, Pai. Eu declaro e profetizo nesta hora, Senhor, uma nova história sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe apresento a sua igreja em braços de oração e clamo pela multiplicação do seu povo, Pai, na face da terra. Lhe apresento as nações em braços de oração, do Oriente ao Ocidente, nos 4 continentes. Dei, calai, aladabaque, debedei, xarai. Aleluias, glória a Deus. Que as nações venham buscar sua face enquanto se pode achar. Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilha. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu clamo nesta hora. E por tudo que glorifica o seu nome, Senhor, eu lhe agradeço, Pai. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Toma posse aí, terra. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus.